Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar aí exatamente de onde parou na aula anterior, né? A gente viu um pouco sobre as equações diofantinas, né? E a ideia é continuar vendo ferramentas aí que nos permitam trabalhar de uma forma que a gente consiga ter meios, né, de resolver de forma mais rápida ou equações diofantinas mais abrangentes, tá? Então, para isso, a gente vai ver uma nova ferramenta hoje, né? E antes de apresentar essa ferramenta, vou tentar mostrar que vocês, na verdade, já conhecem essa ferramenta, mas não com a mesma notação que a gente vai ver hoje, né? Então, vou ilustrar aqui essa ideia com isso aqui, ó, um relógio, né? Um simples relógio pode ser usado para a gente... um relógio, claro, sem os ponteiros, porque eu vou desenhar aqui para poder dar a ideia, né? Um simples relógio pode ser usado para motivar a ideia por trás da ferramenta que a gente vai ver hoje, né? Então, por exemplo, né, quando você olha lá no relógio, 8 horas, seja da manhã ou da noite, tá? Então, nosso relógio, né, o relógio que a maioria de vocês tem em casa ou no pulso, ou, enfim, de alguma maneira, tendo ou não, vocês conhecem, né? O relógio de ponteiros que é marcado as horas de 1 a 12. A gente sabe que o dia tem 24 horas, mas a gente marca o relógio apenas com essa numeração de 1 a 12, né? Então, digamos que o nosso relógio marca 8 horas, seja da manhã ou da noite, não importa. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer reto esse traço aqui. Aí. Então, nosso relógio está marcando isso daqui, ó, 8 horas. Tá? Então, eu pergunto para vocês, agora são 8 horas, né? Quantas horas serão daqui a 6 horas? Se agora são 8 horas, né? Daqui a 6 horas, quantas horas a gente vai ter quando olhar nesse relógio de novo? 2 horas, né? Então, se eu somar 6 horas, né, o meu relógio vai marcar 2 horas. Ó, esse ponteiro aqui, ele vai se mover até chegar aqui, ó. Deixa eu estender um pouco mais, até chegar aqui. Então vai marcar 2 horas, né? É isso que a gente vai ver aparecendo lá no nosso relógio. Então, olha só a conta que a gente fez. A gente pegou 8, somou com 6 e o resultado deu 2. Né? Então a gente está afirmando que 8 mais 6 é igual a 2. Né? Mas como que isso é possível? Né? Como que a gente aprendeu a fazer contas? Não foi dessa maneira, né? Mas o nosso sistema de numeração aqui ele está extremamente reduzido. A gente só tem 12 números para poder fazer todas as operações que a gente conhece, né? Então é por isso que quando a gente faz as contas onde a soma de dois números dá um número maior do que 12, a gente vai ver os mesmos números de 1 a 12 se repetir, tá? Então 8 mais 6 daria 14, mas 14 não existe aqui. Então a gente faz a conta até chegar no 12, depois repete e continua a andar, né? 12, aí seria o 13 e o 14. Aqui, ó, o 14 estaria aqui. Por isso que a gente diz que 8 mais 6 é igual a 2, certo? Então, isso que a gente faz, essa operação que a gente aprendeu a fazer lá no ensino fundamental, sem saber, é o que a gente chama de aritmética modular, ou ainda de aritmética das congruências modular, das relações de congruência, tá? Tem outro nome, mas agora não me vem à cabeça, né? Então, isso daí serve como motivação para a gente estudar o conteúdo de hoje, que se chama relações de congruência.
Opa. Então, como é que a gente sabe quantos números tem o sistema com o qual a gente está trabalhando, né? Aqui no caso do relógio, quando a gente faz as contas para saber quantas horas são, depois que a gente soma ou subtrai uma quantidade X de horas, a gente sabe que o nosso sistema é composto por 12 números, né? Então, a gente meio que escreve isso dessa forma, ó. 8 mais 6 é igual a 2, porém, em um sistema que contém 12 números, e a gente representa isso assim, ó, módulo 12, né? E no lugar da igualdade, a gente representa um símbolo chamado de congruência, tá? Então, isso aqui era só para adiantar um pouco, mas vamos motivar isso de uma maneira mais formal, né? Então, com isso a gente já consegue definir um pouquinho aqui o nosso objeto de estudo. Alguém levantou a mão? Pode falar. Ou foi sem querer? Eu só vi o sininho aqui tocando. Não? Tudo bem. Então, vamos definir isso que a gente chama de relações de congruência, né? Então, vamos fazer assim, dar uma definição mais abstrata, depois vamos partir para alguns exemplos e tentar entender melhor como isso funciona, né? Então, vamos chamar aqui, colocar aqui de outra cor, A, B e C, né? A, B e C, não, C não, vou usar M, que é o que mais aparece nas bibliografias que a gente utiliza, né? Números inteiros, né? Onde esse M aqui, ó, é sempre maior do que 1, tá? Então não vamos considerar M vai ser o inteiro, mas ele não pode ser zero nem número negativo, vamos considerar que ele seja sempre maior do que 1, né? Então, a gente vai dizer que, ó, dizemos que A é congruente a B módulo M. Vou escrever assim, ó. A é congruente a B módulo M, né? Módulo M. Se esse M que aparece aqui, ele divide, vou colocar assim, em linguagem de matemática, se o M dividir a diferença A menos B, né? Então, qual as maneiras que a gente tem de representar isso que está escrito aqui? A gente pode escrever assim, ó, A é congruente a B módulo M, né? Ou a gente pode dizer que M divide a diferença A menos B, né? Ou ainda, uma maneira equivalente a essas duas outras é dizer que existe um número, digamos um número Q, né? Também inteiro, é claro, né? A gente está trabalhando só com números inteiros, tal que essa diferença A menos B é igual a um múltiplo de Q, a M vezes Q, né? Então, essas três formas aqui são maneiras diferentes de se dizer exatamente a mesma coisa, tá? E a gente precisa entender essas três maneiras aqui, porque nem sempre os problemas vão se apresentar de tal forma que a gente possa sempre utilizar a primeira, a segunda ou sempre a terceira. Não, geralmente vamos precisar utilizar no mínimo duas ao mesmo tempo em cada problema, né? Ou ainda as três
dessas formas. A gente tem que saber colocar o problema nessas 3 formas diferentes, né? E a gente vai ver alguns exemplos mais tarde onde isso vai acontecer, ok? Então, ó, no exemplo, só para ficar mais claro, a gente pode pegar ali o exemplo do relógio. Eu coloquei no começo, né? E dizer assim, ó, aqui eu tinha 8 horas, adicionei 6 e deu 2 horas nesse meu sistema com 12 horas, certo? Então, nesse nosso sistema, a gente pode escrever assim, ó, que 8, uma maneira de se ler esse relógio, né, utilizando a linguagem das congruências, é escrever assim, ó, 8 é congruente a... Como é que eu posso colocar assim? A 8 é congruente... 8 mais... Não, na verdade 8 mais 6, né? 8 mais 6 é congruente a 2 módulo 12, né? É claro que a gente pode resolver aqui, 8 mais 6 é 14, né? Então 14 é congruente a 2 módulo 12, né? Então, uma maneira de se ler esse relógio utilizando a linguagem das relações de congruência é escrever isso que a gente colocou aqui, ó. 14 é congruente a 2 módulo 12, tá? Outro exemplo. Não, primeiro vamos explorar isso aqui, né? Isso aqui é a primeira forma de se escrever uma relação de congruência, né? Então, agora explorando a segunda forma, né? Dizer que M divide A menos B, né? De fato, isso é verdade, ó. Sabendo que o M é o meu 12, né? A é o 14 e o B é o 2, o que a gente tem é basicamente o seguinte, ó. Eu tenho que 12 divide, colocar aqui o símbolo divide 14 menos 2, né? É uma outra maneira de se expressar essa identidade que eu escrevi aqui em cima, certo? Né? E uma terceira forma é essa aqui de baixo, ó. Aqui eu já utilizei as duas primeiras. A terceira forma é escrever essa linha aqui, ó, dizer que existe um Q pertencente aos inteiros, né, tal que A menos B, no nosso caso é 14 menos 2, é igual a M, M no nosso caso é o 12, né, 12 vezes Q, né? Então, olha aqui, são 3 maneiras diferentes de se ler as horas de acordo com as relações de congruência, certo? Então, coloquei aqui, ó, a leitura do nosso relógio de 3 formas congruentes, e todas elas, de 3 formas equivalentes, né? E todas elas estão corretas, né? Aí, qual utilizar? Aí depende do problema que a gente está trabalhando, né? Tem problemas onde é mais interessante você trabalhar com essa notação, né? Essa notação, inclusive, foi criada pelo matemático Gauss, né? Porque ela facilita e muito. A gente vai ver que é possível criar uma álgebra bastante intuitiva com essa notação aqui, né? E essas outras 2 formas, elas são oriundas dos critérios de divisibilidade que a gente já conhece, tá? Então, elas não acrescentam nada novo em termos de notação, né? É só em termos de ideias e de ferramentas que podem ser utilizadas em função disso, né? Então, resumindo, a única coisa nova que aparece aqui é simplesmente essa estrutura aqui, ó, né? E ela vai ser o foco da nossa aula de hoje, né? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então, beleza. Então, com isso, a gente pode falar aqui de uma proposição.
né? Sempre que a gente tem uma definição, apresenta uma nova ferramenta, né? Precisamos tirar alguns resultados, né? Para poder ter uma base teórica com a qual trabalharmos. Então, vamos considerar o seguinte, ó, sejam números inteiros A, R e M, né? A, R e M pertencentes todos ao conjunto dos inteiros, né? Onde eu vou considerar que esse R é sempre o número maior ou igual a zero, né? Então, onde R maior ou igual a zero. E o M novamente, né, como ele vai estar sempre, o M sempre vai representar o termo dentro do módulo aqui pra gente, ele sempre vai ter essa restrição de ser maior do que 1, tá? Então, M maior do que 1. Se R é o resto, se R é o resto da divisão euclidiana, de A por B, ou de A por M, quer dizer, então significa que eu posso escrever o seguinte, ó, A congruente a R módulo M, né? Ou seja, essa proposição, traduzindo o que ela está querendo dizer, é que ela faz um link com a nossa ideia que a gente já trabalhou lá em Teoria dos Números 1, de divisão euclidiana, né? Ela fala que eu posso escrever uma divisão euclidiana na notação das congruências, certo? E através disso a gente consegue visualizar as propriedades do resto da divisão euclidiana, onde aparece aqui, ó, de uma forma mais intuitiva, né? A gente vai ver algumas dessas propriedades aqui das congruências, a gente vai ver que dá para fazer operações com o resto de uma maneira mais simples do que na notação da divisão euclidiana, né? E o porquê dessa simplicidade é garantido por essa proposição, né? Agora, por que a gente consegue escrever uma divisão euclidiana na forma de uma equação de congruência, né? De uma relação de congruência? Bom, aqui a gente precisa demonstrar que uma coisa é a mesma coisa que isso daqui, né? Então, primeiro, como é que a gente demonstra isso, né? Vamos assumir que existe um Q pertencente aos inteiros, né? Tal que a gente possa escrever isso aqui, ó, a divisão euclidiana. Deixa eu colocar na próxima página para ficar mais fácil, né? Tal que eu possa fazer eu posso escrever o A da seguinte maneira, né? O A como Q vezes M mais R, né? Isso daqui nada mais é do que a forma da divisão euclidiana, né? Quem lembra aí de teoria 1, a gente trabalhou bastante com essa estrutura aqui, né? Se está complicado entender dessa forma, não, lembra daquele método da chave, né? A dividido por Q, né? Aqui vem o M e aqui vem o R, né? Isso daqui, ó, que a gente acabou de fazer, trocando em miúdos, né, colocando em termos de uma igualdade, nada mais é do que isso daqui, tá? Então, ambos são duas representações para aquilo que chamamos de divisão euclidiana, ok? Então, uma divisão euclidiana pode ser escrita dessa maneira. Agora, o que a gente precisa mostrar é que a divisão euclidiana escrita dessa forma nada mais é do que uma relação de congruência, do que essa nova ferramenta que a gente está vendo hoje, tá? Então, primeiro, vamos continuar aqui na outra página, né? Eu posso pegar esse R que está somando, passar para o lado esquerdo
da equação. E vamos ter A menos R igual a QM. Tá? Então, A menos R igual a QM nada mais é do que dizer o seguinte, que o M está dividindo a subtração A menos R, certo? Está dividindo. Tanto que é verdade que o resultado dessa divisão é um número Q, né? Tem um fator de proporção aí que é o Q, tá? Que é um número inteiro, ok? Então eu posso escrever isso daqui dessa maneira, tá? Aí está resolvido o problema, porque olha só, na nossa definição de congruência, escrever essa segunda linha aqui é a mesma coisa que escrever essa primeira aqui, ó, de cima. A congruente a B módulo M. A gente viu que essas três notações aqui dizem exatamente a mesma coisa, só que de forma diferente. Então, se eu conseguir colocar a minha divisão euclidiana nessa forma aqui, significa que eu posso colocar a divisão euclidiana nessa primeira forma aqui de cima. Tá? E assim está resolvido. Está demonstrada a proposição. Ok? Então, portanto, eu tenho que A é congruente a R módulo M. Tá? Vamos colocar aqui o quadradinho, que é o fim da demonstração. Okay? Então é bem construtivo mesmo, né? E aqui mostra aquilo que a gente falou, né? Onde eu posso utilizar as três formas diferentes de se referir a uma relação de congruência, né? Então nessa proposição eu utilizei todas as três, né? Então agora tem aqui um outro resultado que é útil para a gente. Vou colocar aqui a proposição. Diz o seguinte, ó. Se eu tenho aqui de novo o M, né, um número inteiro qualquer, novamente é bom enfatizar sempre, né, que esse M é um inteiro maior do que 1, né? Então o conjunto, como é que eu vou escrever esse conjunto aqui? Vou colocar assim, ó, conjunto R igual ao par ordenado AB, né, pertencente a Z por Z, tal que A congruente a B módulo M. Então ele diz que esse conjunto é uma relação de equivalência sobre o conjunto Z, né? E mais uma vez o conceito de relação de equivalência aparecendo aqui, né? Lembrem que a gente lidar com esse conceito desde o começo do curso de Teoria 1, né? É um conceito bastante forte, bastante presente em toda a matemática, em vários campos, né? Então ele se apresenta de diferentes maneiras, mas sempre trazendo os mesmos aspectos, né? Se é relação de equivalência, ele está dizendo então que ele traz as características de reflexividade, de simetria e de transitividade. Sempre é isso, tá? Seja na linguagem da álgebra, da análise ou da geometria, no fundo é isso que ele está pedindo para você mostrar que está acontecendo, né? E é basicamente o que a gente vai fazer aqui, né? Então isso daqui é uma relação de equivalência. Relação de equivalência sobre o conjunto Z. Vou colocar só sobre Z mesmo. Então vamos demonstrar isso aqui porque é bem rapidinho mesmo, dá para fazer, né? Então, se é relação de equivalência, o que a gente tem que demonstrar? Como eu falei, temos que demonstrar as características de reflexividade, simetria e transitividade. Primeira coisa,
vamos mostrar se existe reflexividade nas relações de congruência. O que é reflexividade? Vamos tentar recordar esse conceito. Reflexividade é simplesmente dizer o seguinte, ó, que para todo A pertencente aos inteiros, né, a gente tem o seguinte, dizer que A é congruente a ele mesmo módulo M. Né? Será que isso é verdade? Né? Bom, é verdade. Né? É verdade por quê? Porque, olha, a gente escreveu de acordo com essa primeira notação. Né? Então, se a gente escrever o mesmo problema de acordo com essa segunda notação aqui, ó, de que existe um M que divide A menos B, a coisa fica mais fácil de ser visualizada. Então, primeiro, a gente pode escrever isso então dizendo que M divide A menos A. Né? Já que B é igual a A, né? Então A menos A. A menos A, um número subtraído dele mesmo, é zero. Né? E de fato, o M divide o zero. Né? O M é um número inteiro maior do que 1. Né? E qualquer número inteiro divide o zero. Isso é a mesma coisa de dizer que zero dividido por qualquer número inteiro vai dar aí zero. Isso é verdade. Certo? Então, a relação de reflexividade existe. Ela está verificada. O M, de fato, divide o zero. Né? Segunda propriedade, a gente tem que verificar se existe simetria. Então, o que seria a simetria nesse caso, né? Bom, vamos fazer assim, vamos considerar agora dois números inteiros, né? A e B pertencente aos inteiros, né? Tal que A congruente a B módulo M. Né? Se existir simetria, então, vou colocar assim com a setinha que significa o então, né? Então, B é congruente a A módulo M. Deixa eu afastar isso aqui um pouco. Espera aí. B congruente a A módulo M. Então, simetria é isso. Né? Dizer que se um é congruente ao outro, então o outro é congruente a um. Tá? Imagem espelhada, né? Simetria. Então, como que a gente mostra se isso é verdade? Né? Vamos partir aqui então do começo, de que A é congruente a B módulo 1. Né? Então, ó, A congruente a B módulo 1 não, né? Módulo M. Congruente a B módulo M. Né? Como a gente já acabou de ver na demonstração anterior, eu posso reescrever tudo que a gente colocou aqui dizendo o seguinte, dizendo que M divide A menos B. Né? É uma outra forma de escrever uma relação uma relação de congruência. Tá? Então, acontece que se M divide A menos B, eu também posso dizer que existe um número K, por exemplo, pertencente aos inteiros, né? Tal que A menos B é igual a MK. Né? Aí aqui vamos para a terceira forma de se escrever uma relação de congruência. Né? Então, temos isso aqui, ó, A menos B é igual a MK. Né? Beleza. Agora vamos utilizar a outra afirmação, que B é congruente
a módulo M. Né? E vamos ver o que resulta essa afirmação aí. Então, aqui fizemos o primeiro, agora vamos fazer aqui o segundo. Né? O segundo, B congruente a A módulo M. Né? A mesma coisa. Isso é o mesmo que afirmar que existe um M que divide B menos A, que por sua vez é o mesmo que afirmar que existe um inteiro qualquer, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de Q, né? Pertencente aos inteiros, tal que B menos A é igual a MQ. Né? Então, olha só o que obtemos. Essa equação e essa equação. Certo? Então, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode vir aqui nessa primeira equação. Pode vir aqui na primeira equação, A menos B igual a MK, e fazer o seguinte, multiplicá-la por menos 1 dos dois lados. Né? Quando eu fizer isso, vai acontecer o seguinte, o A, que era positivo, vai ficar negativo, e o B, que era negativo, vai ficar positivo. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter B menos A igual M vezes menos K. Certo? Então, eu multipliquei aqui, eu posso tanto deixar o menos aqui na frente, como eu posso pegar esse menos aqui e colocar na frente do K, como eu coloquei. Né? O resultado vai dar o mesmo. Okay? Acontece que para mim é mais conveniente colocar o menos aqui na frente do K. Né? Aí por que é mais conveniente? Porque a gente viu aqui que nessa segunda equação, o B menos A é MQ. E aqui a gente tem que B menos A é M vezes menos K. Né? Então, com isso, a gente conclui que que Q é igual a menos K. Né? A única coisa que distingue essas duas equações, né, é o fato de que o Q, aqui eu tenho o Q e aqui eu tenho menos K. Então, para que as duas sejam iguais, eu preciso que o Q e o menos K sejam iguais. Né? Então, tá aqui. A gente conclui que essa igualdade é verdadeira. Né? Então, o que dá para concluir disso? Vamos ver, acho que já dá para concluir o raciocínio. Né? Então, daqui, com isso a gente tem o seguinte, que B menos A é igual a MQ, né? Ou seja, que o M divide B menos A, que por sua vez pode ser escrito da seguinte maneira: B é congruente a A módulo M. Tá? Então a gente saiu aqui da primeira identidade e concluiu que é equivalente a escrever como B menos A, B congruente a A módulo M. Okay? Então assim a gente comprovou a relação de simetria. Então, as relações de congruência elas são reflexivas e são simétricas. Agora, só precisamos verificar, para poder finalizar, a relação de transitividade. Apaguei sem querer. Transitividade. Quem levantou a mão pode falar. Foi acidental de novo? Ah, tá, tudo bem. E a transitividade ela é mais rápida aqui também. Ela vai fazer em 2 tempos. A gente vai precisar agora de 3 números inteiros para poder fazer as manipulações. Né? Então vamos definir aqui
A, B e C inteiros, né? Tal que vamos considerar A congruente a B módulo M, né? E B congruente a C módulo M, né? Então, se de fato as relações de congruência forem transitivas, eu vou poder eliminar esse fator aqui intermediário B e vou poder afirmar logo de cara que A é congruente a C módulo M. Né? Isso que é transitividade. Tá? Então é isso que a gente precisa demonstrar. Okay? Então, como que a gente demonstra esse fato? Né? Então, primeiro, essa aqui é bem tranquila, basta a gente reescrever e tentar verificar o que acontece. Né? Por exemplo, a gente tem o seguinte, ó, A congruente a B módulo M. E também sabemos que B é congruente a C módulo M. Né? Sabemos não, a gente definiu que isso é verdade, né? Para ter um ponto de partida, certo? Mas a gente sabe que pode reescrever, por exemplo, essa primeira relação de congruência da seguinte maneira. A gente pode dizer que isso daqui, ó, de acordo com a definição, eu posso escrever essa primeira equação de acordo com essa terceira, tá? De que A menos B é igual a MQ. Então, elas são equivalentes, são maneiras similares de se dizer a mesma coisa. Então, podemos dizer que A menos B é igual a M multiplicado por um outro número inteiro que eu vou chamar de K1. Tá? De forma equivalente, eu posso muito bem afirmar que B menos C é igual a M multiplicado por um K2, né? Onde K1 e K2 são números inteiros. Certo? Aí, por que eu fiz isso? Ó? Porque assim, basta eu somar essas equações, igual a gente aprendeu lá desde o ensino fundamental, a resolver sisteminhas, né? Para poder facilitar as nossas contas. Né? Por que é interessante somar essas equações? Porque a gente precisa eliminar o fator intermediário, que é o B. Né? Ao fazer a soma, vemos que temos o B negativo em cima e B positivo embaixo. Né? E assim vamos ter que A menos C é igual ao somar esses dois termos, eu vou ter o M em evidência e aqui vai ter K1 mais K2. Né? Porém, K1 e K2 são inteiros. Né? Ao somar dois números inteiros, eu vou obter um outro número inteiro. Então vamos facilitar, né, essa notação e vamos chamar K1 e K2 de K apenas. Tá? Então o que a gente tem é o seguinte, ó, A menos C é igual a MK. Aí está resolvido o problema. Colocando isso aqui em linguagem de congruência, nada mais é do que A congruente a C módulo M. E está resolvido. Pronto. Provamos que as relações de congruência são reflexivas, simétricas e transitivas. Portanto, elas são uma relação de equivalência. Tá? E qual é a relevância de saber se as relações de congruência também são uma relação de equivalência? Né? É que com isso a gente pode construir as chamadas classes de equivalência módulo um número qualquer. Né? Por exemplo, vou colocar aqui. Se eu perguntasse o seguinte, ó, qual é
a classe de equivalência de 6 módulo 7. Né? Ou seja, em linguagem de congruência, o que eu estou perguntando é o seguinte: qual é o número que é congruente a 6 módulo 7? Né? Então, em linguagem de congruência, essa é a minha pergunta. Eu preciso descobrir quais são todos os números x, né, que satisfazem essa igualdade. Né? Então, eu preciso de todo x inteiro que satisfaz essa igualdade. Né? E mais, né, se eu quiser escrever isso de uma maneira mais formal ainda, eu posso colocar assim, ó, classe de 6 módulo 7 é igual a todo x inteiro, né, tal que x é congruente a 6 módulo 7. Acho que assim fica mais completo ainda. Né? Então, quais são os números que, substituindo aqui no lugar do x, satisfazem essa igualdade? Fazem essa igualdade aqui ser... Essa igualdade não, né? Essa equação de congruência ser verdadeira. O que vocês acham? Um número x aí que satisfaz essa relação de congruência. Só um exemplo. 42. Oi? 42. 42? Por quê? Ó, se for 42, o que a gente vai ter é o seguinte, ó, 42 congruente a 6 módulo 7. Isso é verdade? Agora fiquei em dúvida. Se for verdade, né? Se for verdade, eu estou dizendo que o 7 divide 42 menos 6. Isso é verdade? Não. Não, né? Porque 42 menos 6 dá quanto? Vai dar 34, 36. 36, né? Então, o 36 não é múltiplo de 7, né? Então, o 42, ele não é um número que satisfaz essa identidade. Tá? Então, qual seria? Então seria um número menos 6 que teria que ser divisor de 7. Isso. 7 teria que ser divisor. O 7 é um divisor, isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver. Ó, 7 com 6, 13. eu vou dar uma dica. O próprio 6 é um número que satisfaz isso, né? Próprio 6. É. Porque vai dar 0, né? Isso. 7 de 0. Então, o primeiro número aqui. Vamos ver se vocês descobrem outros. Tem vários outros. O 13 poderia, professor? O 13? O 13 pode ou não? Sim. Ó, o 6 primeiro. Ó. 6, pois 6 é congruente a 6 módulo 7. Né? Ou ainda, 6... Vou colocar aqui. 7 divide 6 menos 6. Né? Tá, aí você deu a ideia do 13. X igual a 13. Né? Então eu precisaria, colocando em linguagem, né, de congruência, 13 congruente a 6 módulo 7. Né? Então eu estou afirmando que o 7 divide 13 menos 6. Isso é verdade? É verdade. Né? Ou seja, 7 divide 7. Só? Então aqui, x igual a 6 e x igual a 13 é verdade. Outro exemplo. Hã? 20. 21? 20. 20? Isso. Pode ser. Aqui, ó, pois 20 congruente a 6 módulo 7, o que equivale a dizer que o 7 divide
20 menos 6. De fato, 7 divide 14. Né? E assim vai. Né? Dá para construir vários e vários números que satisfazem essa relação de equivalência. Pode falar, Jonathan. Então, no caso, eu poderia colocar uma espécie de função afim que fizesse isso, por exemplo, 6 mais... seria 6 vezes n, no caso? 7 Sim. vezes n, no caso? 6 mais 7 vezes n? Exatamente. Isso aí tem um... a gente pode colocar assim uma função, mas deixa eu ver se... Eu só não sei se ela abrange todos os casos possíveis. Seria... Porque em casos negativos, né? 7... porque lembra que tem números negativos de x que também podem satisfazer, né? Por exemplo, x igual a menos 1. Então teria menos 1 congruente a 6 módulo 7. Né? De fato, eu tenho que o 7 divide o menos 1 menos 6. Né? Ou seja, o 7 divide o menos 7. Então, no caso, não entra como que eu posso dizer? O que não pode ser negativo seria seria aquele m. O valor aqui de m é que tem que ser sempre maior do que 1. Né? Agora o valor de A e de B está livre. Aí eles podem ser números inteiros quaisquer, sejam positivos, negativos, nulos. Né? Então, de forma geral, uma classe de equivalência de 6 módulo 7, ela tem infinitos números que satisfazem essa igualdade, né? Que a gente já viu aqui 4 deles apenas. Então seria, por exemplo, o número menos 22. Ixi, mano. Sim. Você tinha falhado aqui. Menos 22, menos 15. Poxa vida. Ainda começou a dar problema aqui na caneta. Vamos ver, menos 15. Temos o menos 8, menos 1. A gente viu o 6, o 13, o 20, o 27. Acho que o 34, deixa eu ver, funciona, tira 6, fica 28, né? 41, etc. Né? Então, tá aí alguns números negativos, outros números positivos. Né? Então, de forma geral, vale a regra que você falou mesmo, é uma função afim, né? Que fica como... Aí voltou. Através de uma função afim, uma função do primeiro grau, você consegue deduzir quem são os números, né, que compõem toda essa classe de equivalência. Tá? Mas enfim, era só para ilustrar mesmo a ideia, né? Ficar claro. Né? Então, uma vez mostrado isso, a gente pode falar de algumas propriedades, né, que podem ser utilizadas aí na resolução
escrever aqui propriedades. São ao todo são 9 ou 10 propriedades. Vamos ver se eu consigo citar todas elas aqui. Vamos considerar números inteiros A, B, C, D e M, né? Onde o M vai ser sempre o termo do módulo, né? Todos eles inteiros, né? Lembrando que o M é sempre maior do que 1, tá? Então, a primeira propriedade que a gente pode citar é o seguinte: é que se o A for congruente a B módulo M, né, então A menos B é congruente a 0 módulo M. Né? Então, olha só que interessante essa notação da congruência da forma como é colocada. Ela faz a gente entender o B, né, a gente vai ver que ele faz o papel de resto numa divisão, né? Ele faz a gente entender o B como se fosse o termo de uma igualdade, onde a gente tira daqui, passa para o outro lado da igualdade com sinal trocado, né? E, portanto, o termo que sobrou aqui foi o quê? Quando tirou ele, sobrou nada, né? Então, fica como A menos B congruente a 0 módulo M. Então, essa notação ela traz uma certa semelhança com as equações de igualdade, né, que a gente já está acostumado a fazer, né? Então, essa primeira propriedade diz que a gente pode fazer isso, ok? A segunda propriedade, né, é um pouquinho mais elaborada, mas ela diz o seguinte, ó, se a gente ainda considerar, vou até fazer o seguinte, ó, copiar isso aqui, vou usar algumas vezes, né? E A congruente a B módulo M e C congruente a D módulo M, né? Então, tenho essas duas congruências, então eu posso afirmar que A menos C é congruente a B menos D módulo M. Né? Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, eu subtraí os termos à esquerda e depois subtraí os termos à direita do sinal de congruência, né? E o termo do módulo simplesmente fica intocado, né? E, na verdade, é subtrair e também somar, né? Vou colocar assim, ó, mais ou menos, tá? Então, vale os dois aí, ok? Tanto vale somar ou subtrair. Terceira propriedade é a respeito do produto. Deixa eu escrever assim, facilitar. A terceira propriedade é o seguinte: se eu considero ainda as duas congruências A congruente a B, C congruente a D, eu posso dizer que A vezes C é congruente a B vezes D módulo M, né? Então, além de poder somar e subtrair os termos das congruências correspondentes a cada um dos lados, né, eu também posso multiplicar, né? Eu posso pegar aqui, ó, o A e multiplicar pelo C e dizer que é congruente a B multiplicado por D, tá? Mas se atentem para o seguinte fato: em todas essas operações que eu estou fazendo aqui, as duas ou mais congruências envolvidas, elas têm o mesmo módulo, ok? Se o módulo for diferente, aí as coisas não funcionam bem assim não. Você tem que fazer algumas operações para tornar o módulo igual e aí sim poder aplicar essas propriedades, né? Isso aí a gente vai ver mais adiante lá no curso, tá? Então, por enquanto,
Vocês têm que se atentar a esse fato. Tem que verificar se as relações de congruência que estão sendo relacionadas, né, então, que aparecem no problema, se elas têm o mesmo valor m do módulo. Tá? Só assim é que vocês podem proceder com essas operações. Essas propriedades lembram um pouco o logaritmo. Também. A forma que é feito. As propriedades operatórias delas lembram um pouco disso mesmo. Então daí a superioridade, né, dessa notação em relação ao que a gente fazia com a divisão euclidiana ou com aquelas notações que a gente já utilizava em divisibilidade e tudo mais. Né? Tudo isso daqui não é novo. Né? A única coisa que é nova é a notação. Aí a gente está aprendendo a reescrever as coisas que a gente já sabe fazer com essa nova notação. Então os conceitos eles ainda são os mesmos. 4. Essa aqui tem o seguinte, ó, se eu considerar novamente A congruente a B módulo M, né? Então eu posso dizer que AX é congruente a BX módulo M. Né? Isso para todo x inteiro. Até com x pertencente aos inteiros. Então o que eu fiz aqui? É como se eu pegasse um número inteiro x e multiplicasse dos dois lados da equação de congruência. Né? É claro que não é exatamente isso que está acontecendo, né? Mas peguem a estrutura do problema, né? É como se você estivesse fazendo isso. Tá? Então, é interessante a gente conseguir visualizar as coisas desse jeito, porque torna um ambiente mais conhecido, né? Algo que a gente já sabe mexer. Né? E uma outra propriedade, essa aqui que é um pouquinho mais elaborada, mas extremamente útil na resolução de vários problemas, né? Principalmente aqueles que estão relacionados a equações diofantinas, é essa daqui. Ó. Se eu considerar que o máximo divisor comum entre, vou colocar aqui D e M é igual a 1, né? Ou seja, se D e M são primos entre si, né? Tal que AD congruente a BD módulo M, né? Então A congruente a B módulo M. Certo? Então, aqui é o seguinte, se esse número D e o M forem primos entre si, o que a propriedade está sugerindo que a gente faça? É como, olha o que eu estou dizendo, é como se a gente cancelasse o D, se a gente pudesse dividir um pelo outro e dizer que A é congruente a B módulo M. Né? Mas não se atenham ao abuso de notação que eu estou falando, não está acontecendo aqui um cancelamento. Né? É apenas uma propriedade visual daquilo que está acontecendo, né? Um recurso visual, tá? da propriedade. Então ele diz que a gente pode escrever essa equação de uma maneira mais simplificada se esse número D e M forem primos entre si. Né? Isso é extremamente útil quando, como eu falei, quando a gente vai resolver equações diofantinas. Eu consigo pegar uma equação diofantina, transformá-la numa equação de congruência para, através dessa propriedade, obter uma equação diofantina bem mais simples. Né? Uma que tenha termos menores. Aí, com o uso de uma outra propriedade que eu vou citar daqui a pouco, encontrar as raízes dessa equação diofantina e assim resolver o problema. Tá? Então, reduz o trabalho em alguns problemas. Aí. Propriedade 6. Deixa eu ver, pode ser escrita assim. Ó, se
AD congruente a BD módulo M, então AD congruente a BD posso escrever assim, já que aqui é quando D e M são primos entre si, né? Então eu posso escrever que A é congruente a B módulo DM. Né? Até colocar aqui destacado, né, o D e o M para não parecer que esse D aqui é do mod, né, da palavra módulo. Okay? Outra propriedade, a 7, essa aqui um pouco mais elaborada, diz assim, ó: se A congruente a B módulo M, né, e C congruente a D módulo M, né, então é válido que AX congruente a C módulo M, se e somente se BX congruente a D módulo M. Então, no trato das equações diofantinas, essa propriedade 7 e a propriedade... Deixa eu ver qual mais... E essa propriedade 5, elas são extremamente relevantes. Né? Claro que as outras também são, em suas devidas proporções, mas eu acho que essas duas aqui são bem mais relevantes. Principalmente lá na lista que eu passei para vocês, elas se aplicam em vários problemas. Tá? Então, muita atenção nelas. Então, basicamente o que fala é o seguinte: quando você tem aqui duas relações de congruência com o mesmo módulo, né? Lembrando sempre, tem que ter o mesmo módulo M em ambas, né? Então, você pode estabelecer uma relação entre essas duas congruências da seguinte forma. Ele diz que A multiplicado por um x é congruente a C módulo M, né? Da mesma maneira que o B multiplicado por um x é congruente a um D módulo M. Então existe meio que uma relação cruzada, né, entre essas equações de congruência. Né? Já já vou mostrar um exemplo onde aplica essa propriedade. Né? E penúltima propriedade, a 8, né, que diz assim, ó, seja... vou considerar aqui um A entre 0 e M-1, né? E também um B que esteja entre 0 e M-1. Então, se A congruente a B, A congruente a B módulo M, então A é igual a B. Então isso aqui só vai acontecer dentro dessa restrição de A e B sugerida aqui no enunciado. Okay? E a última propriedade, né, diz assim, ó, se A congruente a B módulo M, né, então A elevado a x congruente a B elevado a x módulo M para todo x natural.
né? Com isso eu estou dizendo que é inteiros positivos, né? Então isso aqui não vale para valores de x negativos, né? Então não dá para você, por exemplo, tirar a raiz quadrada de ambos os lados da raiz de congruência e resolver o seu problema, não. Tá? Então é essa restrição imposta na propriedade 9. Só vale para potências positivas. Ok? Então, diante dessas 10 propriedades, isso pode ser utilizado para uma série de problemas, né? Vamos olhar aqui algumas aplicações, fazer aqui uns 2 exemplos. Para a gente encerrar por hoje, né? Já tem bastante conteúdo. Então, pegar aqui um exemplo, diz assim, ó. Vamos tentar resolver a seguinte equação: 32x menos 1 congruente a 52 módulo 15. Né? Então, a nossa ideia é utilizar essas 9 propriedades para resolver esse problema. Né? Claro que talvez não seja necessário utilizar todas as 9, né? Mas dentro dessas 9 propriedades a gente seja capaz de resolver esse problema. Né? Então, primeira propriedade que a gente pode utilizar aqui é essa, acho que já a partir dessa segunda propriedade aqui, ó, essas 2 primeiras propriedades. Né? A gente pode fazer assim. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso. Vamos ver. Fazer assim, ó. Pela propriedade 2, temos. Vejam bem, eu tenho esse menos 1, né, aparecendo aqui na nossa equação. Né? Então, pela propriedade 2, o que diz a propriedade 2? Né? Diz que eu posso somar e subtrair equações de congruência. Né? Então, vamos criar aqui uma equação de congruência que eu possa somar com essa equação que eu já tenha, né? E assim encontrar uma forma mais simples. Tá? Então, pela propriedade 2 eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que 1 é congruente a 1 módulo 15. Né? De fato, porque eu tenho que o 15 divide 1 menos 1. A gente já viu isso ali em alguns exemplos acima. Então eu posso afirmar que isso é verdade. Né? Então, se isso é verdade, eu posso agora utilizar o meu problema inicial, que diz que 32x menos 1 é congruente a 52 módulo 15. Né? E aí sim eu posso aplicar a propriedade 2, ó, porque agora eu tenho 2 equações de congruência. Né? E a propriedade 2 diz que eu posso somar ou subtrair essas 2 equações. Né? Então, para mim, é mais interessante somar essas 2 equações. Somando essas 2 equações, a gente obtém o seguinte. Aqui. Somando, vamos ter, ó, 1 somado com menos 1 vai cancelar, então vai sobrar só 32x, congruente a 1 somado com 52, 53. Né? E o módulo, como o módulo dos dois é o mesmo, só preserva. Certo? Não, veja bem que eu utilizei a propriedade 2 aqui de forma bem detalhada. Né? No passo a passo, quando vocês forem resolver os exercícios, não precisa de tanto preciosismo. Né? O que a gente fez aqui na prática? A gente pegou o menos 1, passou para o outro lado somando. Né? Ficou 52 mais 1, 53. Né? Foi isso que aconteceu na prática. Mas, de forma bastante mais formal, mais precisa, qual propriedade a gente utilizou? A gente utilizou a propriedade 2.
né, que nos permite somar ou subtrair duas equações de congruência que tenham o mesmo módulo. Tá? Então, com isso, a gente chegou nessa equação um pouco mais simples, 32x igual a 53 módulo 15. Mas ainda estamos um pouco longe de descobrir os valores de x que satisfazem essa equação de congruência, e esse é o nosso objetivo. Tá? Então, e agora, o que a gente pode fazer? Né? Agora, vamos utilizar, vamos ver, aqui, ó, nessa equação aqui de congruência, a gente tem o seguinte, a gente pode tirar outras duas equações daqui. Né? Vou pular aqui para outra página. Tá. Dessa equação a gente pode tirar o seguinte, ó. Posso dizer que, vamos ver se dá certo. Eu posso afirmar que 32 é congruente a 2 módulo 15, correto? Por quê? Porque o 15 divide 32 menos 2. Né? 32 menos 2 é 30. E o 15 divide o 30. Tá? E outra informação, ó, isso agora eu fiz uma equação de congruência envolvendo 32. Agora vamos fazer uma outra equação de congruência envolvendo 53. Né? Então, 53 é congruente a quanto módulo 15? Dá quanto? Qual é o número que eu tenho que colocar aqui para satisfazer essa equação de congruência? Ninguém? 53 menos 7? Pode ser o menos 7, porque ele vai passar para o outro lado, né, como se fosse somando e ficaria 60. Né? Mas a gente pode trabalhar com números positivos que fica mais fácil. Né? Não está errado, né? Mas com números positivos fica mais fácil. Aí a colega sugeriu aí o número 8. É melhor o 8. 53 menos 8 fica 45, né? E o 15 divide o 45. Então, ó, essas duas equações aqui estão ok, estão boas para a gente. Né? E assim, ó, a gente tem no seguinte, na primeira equação temos A igual a 32, B igual a 2. Na segunda equação temos, esse aqui é o valor de C e esse aqui é o valor de D. Então, ó, C igual a 53, D igual a 8. Né? Temos aí essas duas equações. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, vamos utilizar, ó, em ambas as equações, vale a pena mencionar, o valor de M é igual a 15. Tá? Nessas duas equações aqui, temos M igual a 15. Só para enfatizar esse fato. E agora a gente pode utilizar aqui essa propriedade 7. Né? Ela vai ser extremamente útil para a gente aqui. Né? Porque olha só, eu construí duas equações de congruência. Ó, A congruente a B módulo M e C congruente a D módulo N. Tá aqui, ó, as duas equações. Então, se eu tenho essas duas equações com o mesmo módulo, então eu posso afirmar que AX é congruente a C módulo M. Então vamos afirmar isso aqui, ó, pela propriedade 7. Pela propriedade 7, temos AX, então eu tenho 32x congruente a, AX é congruente a C módulo M. O C é 53, então 32x é congruente a 53 módulo 15. E é justamente o problema que eu quero resolver. Né?
E outra afirmação que ele fala é que isso daqui é válido se e somente se bx congruente a d módulo m, né? Então, bx, 2x, congruente a d, que é 8, módulo 15. Né? Então, essas duas equações aqui, elas estão conectadas. Né? Então, ela diz que a propriedade me fala que essa primeira equação ela é válida se somente se essa daqui também é. Tá? E aí? E agora? Então, dizer que uma equação é válida é dizer que ela tem solução. Né? Significa que se essa equação aqui de baixo tiver solução, essa solução será a equação da de cima também. Né? Então, como a equação de baixo é muito mais simples de resolver, vocês podem ver que ela é bem menor, né? A gente trabalha com números bem menores, então ela é muito mais fácil de ser abordada. Né? Então, vamos resolver aplicando essa equação aqui. Tá? Então, vamos fazer assim. Ó. Como é que eu vou colocar 2x? Fazer aqui na próxima página, não ficar muito enrolado, né? Aqui, ó, 2x congruente a 8 módulo 15. Né? Vejam o seguinte, eu posso reescrever isso, o 8, como 2 vezes 4, certo? Por que que isso é interessante para mim? Né? Por causa dessa propriedade aqui, ó. Cadê? Qual é a propriedade? Ou não precisava? Deixa eu ver se precisa. Não, precisa agora não. Peraí. Vamos. Vamos ter um passo intermediário aqui. 2x congruente a 8 módulo 15. Ah, sim, tem uma informação que eu posso tirar daqui. É dessa propriedade 5. Né? Lembra que eu falei das propriedades 5 e 7, que serão as mais relevantes para a gente. Né? Diz que se o MDC entre D e M for 1, né? Ou seja, se eles forem primos entre si, de tal forma que AD congruente a BD módulo M, então A congruente a B módulo M. Né? Então, olha só, vamos colocar de acordo com a propriedade 5. Tá? Então, 2x congruente a 2 vezes 4 módulo 15. Então, ó, pela propriedade 5, esse 5 aqui tá. Temos que o 2 e o 15 são primos entre si. Né? Então, MDC entre 2 e 15 é igual a 1. Né? A propriedade 15, ou a 5, né? Parte disso. Ó, MDC entre D... Ah, não. D é o termo que multiplica, né? Mesmo assim, o termo que multiplica é o 2 mesmo. De fato, é o 2. Entre 2 e o 15. Né? Então, MDC entre 2 e 15 é 1. Beleza. Então, de tal forma que AD congruente a BD módulo M, então A congruente a B módulo M. Então, significa que se o MDC entre esses dois termos é 15, se o MDC entre 2 e 15 é 1, essa equação aqui eu posso escrevê-la como x congruente a 4 módulo 15.
Tá? Então, o que essa propriedade 5 ela faz para a gente? É como se eu pudesse cancelar esse 2. Né? Em termos gerais, né? Essa propriedade ela nos permite essa facilidade visual, nos permite olhar essa equação e enxergar esse processo aqui como se fosse o cancelamento que a gente faz lá nas igualdades, certo? Mas na verdade o que está por trás é a ação da propriedade 5, ok? Então temos esse processo aqui ocorrendo simplesmente para poder simplificar essa equação e transformar isso em x congruente a 4 módulo 15. Tá? Chegamos aí nessa equação. Né? E agora? Né? Agora que chegamos nessa equação, podemos utilizar a definição e escrevê-la de outra maneira. Né? Podemos escrever essa equação assim, ó, x menos 4 igual a 15 multiplicado por algum número, algum inteiro qualquer. Eu vou chamar esse inteiro de forma conveniente como y, né? Para todo y pertencente aos inteiros. Né? Lembra que eu chamava isso aqui de k, de p, alguma coisa, né? Simplesmente um fator multiplicativo. Por que eu escolhi o y? Para isso aqui ficar parecido com aquilo que a gente viu na aula anterior, uma equação diofantina. Né? Como que isso aqui fica na forma de uma equação diofantina? Eu vou deixar o x aqui quieto, pegar o 15, passar para o primeiro membro da equação, ele estava somando, vem subtraindo. O 4, que estava subtraindo, passa para o segundo membro, somando. Então, tenho x menos 15y igual a 4. Essa é a nossa equação diofantina. Tá? Me falem aí uma solução dessa equação diofantina. Ela é bem simples, né? Um valor de x e y que satisfaz essa igualdade. Qual seria? Um valor de x0 e y0 que satisfaz essa igualdade aqui. Só olhando assim, alguém saberia dizer um valor? Não? Lembra que o valor 0 também pode ser usado. Não, claro que não os dois igual a 0, né? Porque senão fica a solução trivial. Não? X igual a 19 e y igual a 1? Pode ser, pode ser. Mas ó, a gente pode utilizar essa solução, mas assim, para facilitar ainda mais as nossas contas, tem um jeito ainda mais fácil. Né? Você pode imaginar, por exemplo, o x0 igual a 4 e o y igual a 0. Né? Assim, ó, você tem 4 menos 0 igual a 4. Né? Essa eu acho que é uma das soluções mais triviais que tem. Né? Mas a sua solução está correta. Né? X igual a 19 e y igual a 1 também é solução. Ok? Nós vamos trabalhar com esses números aqui porque eles são pelo menos menores. Né? Então, isso aqui é uma solução trivial. Agora, como que eu encontro uma solução geral para x dessa equação? Lembram da aula passada que a gente encontrou uma fórmula? Diz que x é igual a x0 menos t vezes m dividido pelo MDC entre, nesse caso aqui, né, os valores envolvidos são quais aqui? São o máximo divisor comum, como é que era mesmo, gente? A fórmula era o máximo divisor comum entre quem e quem mesmo? Era entre 4 e 15? Ou não? Não me recordo da fórmula. Acho que nesse caso é entre 2 e 15, né?
Não, tem que ser relacionado a essa equação aqui mesmo, essa equação de Diofantina. É esse o nosso problema, né? A gente aprendeu a calcular, lá na aula anterior, uma fórmula geral para se calcular o valor de x de uma equação de Diofantina, sabendo uma solução particular, né? A gente encontrou uma solução particular, né? E já temos o valor de m, não, é isso mesmo, é entre 4 e 15, né? Onde m nesse caso é igual a 15, né? Deem uma olhada na fórmula que eu passei na aula anterior, né? Se é 15 ou menos 15 que eu considero, acho que é 15 mesmo. Então, nesse caso, x seria igual, nesse caso eu teria que considerar m igual a menos 15. Então, m igual a menos 15, né? Ele passa aqui, ó, multiplicando, né? Menos 15 vezes y. M igual a menos 15. E aqui é o máximo divisor comum, é entre o número que multiplica o x e o número que multiplica o y. Então é entre 1 e menos 15. É isso mesmo, agora eu lembrei. Então x0 é a nossa solução particular, dá 4. Menos multiplicado por menos dá mais. 15 vezes t dá 15t, né? E o máximo divisor comum entre 1 e 15 dá 1. Certo? Então isso aqui, ó, dá 1. Então, esse é o nosso valor geral, né, para x. Não precisa encontrar o y. O nosso problema, o nosso interesse aqui é encontrar apenas o x, ó. O x é o nosso foco. E esse x que a gente encontrou aqui, ele vale para cá também, né? E vejam que a gente não encontrou apenas um valor de x, a gente encontrou todos os valores possíveis de x. Uma vez que esse t aqui, ele é um número inteiro, né? Então, ó, quando eu substituo o t por 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, eu encontro outros valores possíveis de x que, ao serem substituídos na equação, farão com que ela continue a ser verdadeira, tá? Então, se vocês quiserem, usem a primeira determinação, que seria o valor x igual a 4, né? E faça aqui, ó, o valor 32 vezes 4, né? Você faz aí, ó, usa essa aqui daqui de baixo que está mais simples, né? Aí faz lá a conta, 32 vezes 4 tem que ser congruente a 53 módulo 15, né? Tá aqui só o 15 dentro, né? Significa o quê? Que o valor de 32 vezes 4, que dá quanto? Dá 64, 128, né? Fica 128, 128 menos 53, 128 menos 53, dá 8 menos 3 dá 5, 12 menos 5 dá 7, dá 75. E o 75 tem que ser divisível por 15. De fato, o 75 é divisível por 15. Então, está resolvido, né? 75 dividido por 15 dá 5, né? Se eu não me engano. Certo? Então, o 4 é uma solução. Aí, se você quiser outra solução, substitui aqui, ó, t igual a 1, por exemplo. Aí fica 4 mais 15, 19, né? Aí 19 é outra solução. Faz aqui 32 vezes 19 menos 1 tem que ser congruente a 52 módulo 15. E ver se é verdade, né? E assim você testa todos os valores, né? Claro que não é possível porque são infinitos, mas testa alguns para poder ver a validade do método, ok? Alguma dúvida? Sei que é meio complicado, mas assim, vocês olhando direito depois, tentando fazer, né, responder alguns exercícios, pega rápido,
a ideia, tem que praticar um pouquinho, tá? Mas alguma dúvida no desenvolvimento? Alguma parte que não ficou muito clara? Não? Bom, então já que não há nenhuma dúvida, vou fazer o seguinte, vou encerrar então por aqui hoje. Eu vou colocar lá essa aula disponível para vocês assistirem depois. E eu dei esse curso no semestre retrasado. Eu vou pegar lá dei uma olhada, tem vídeos lá onde eu resolvo algumas questões sobre a aplicação desse método, pode ajudá-los na resolução da lista e tudo mais, ok? E tentem começar a resolver lá algumas questões relacionadas a isso. Surgindo dúvidas, vocês podem mandar aí no privado ou trazer aí na próxima aula para a gente discutir, certo? Então, nesse caso, boa noite a todos. A gente se vê aí na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.